Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. E aí, pessoal, aqui é o Adriano. Queria começar aí dando feliz ano novo para todos vocês que estiverem acompanhando nossos áudios livros aí agora a partir de 2024. Quem voltou do canal antigo aí, muito obrigado pela companhia. Valeu mesmo. E vamos nos reerguer de novo iniciando. Vamos manter na luta. Espero que todos vocês aí tenham um ano excelente, que seja repleto de conquistas. E um abraço a todos vocês aí, minhas amigas e meus amigos. Agora, vamos em frente com o caminho dos reis. 22. Olhos, mãos ou esferas? Caso você tenha fingido não ver esse desastre, saiba que Aone e Sky estão ambos mortos. E tudo o que possuíam foi fragmentado, presumivelmente para impedir que alguém se levante para desafiar Raze. 2 dias depois do incidente durante a Grande Tormenta, Dalinar atravessava o terreno rochoso em direção à planície de banquetes do rei, junto aos seus filhos. Os guarda-tempos de Dalinar haviam previsto mais algumas semanas de primavera, seguidas por um retorno ao verão. Com sorte, não acabaria virando inverno. Falei com 3 outros coureiros, disse Adolin em voz baixa. Eles têm opiniões diferentes. Parece que antes de a correia ter sido cortada, se é que foi cortada, ela já estava gasta, e isso está interferindo nas coisas. O consenso é de que a correia foi cortada, mas não necessariamente por uma faca. Pode ter sido apenas atrito natural. Dalinar assentiu. Esse é o único indício de que pode ter havido alguma coisa de errada no rompimento da correia. Então estamos admitindo que tudo é só uma paranoia do rei. Vou conversar com o Elrocar, decidiu Dalinar. Vou dizer a ele que estamos em um impasse e perguntar se há outras pistas que ele quer que a gente siga. Que bom, Adolin pareceu hesitar a respeito de alguma coisa. Pai, você quer conversar sobre o que aconteceu durante a tempestade? Não foi nada que não tenha acontecido antes. Mas... Aproveite a noite, Adolin, disse Dalinar com firmeza. Eu estou bem. Talvez seja bom que os homens vejam o que está acontecendo. Ocultar só tem despertado boatos, alguns piores que a verdade. Adolin suspirou, mas assentiu. Os banquetes de Elrocar eram sempre ao ar livre, ao pé da colina do Palácio Real. Se os guarda-tempos alertassem sobre alguma grande tormenta, ou se algum tempo ameno piorasse, o festim era cancelado. Dalinar gostava da locação ao ar livre. Mesmo com toda a ornamentação, os prédios transmutados lembravam cavernas. A parede de festas era um raso lago artificial. Plataformas circulares se projetavam da água como ilhas de pedra. A elaborada paisagem fora produzida pelos transmutadores do rei, que haviam desviado a água de uma fonte próxima. Isso me lembra de Sela Thales, pensou Dalinar, enquanto atravessava a primeira ponte. Ele visitara aquela região ocidental de Rochar durante sua juventude, e o Lago Puro. Havia 5 ilhas e as balaustradas das pontes que as conectavam, constituídas por delicadas filigranas, eram tão frágeis que tinham de ser removidas após cada banquete, para não serem destruídas por alguma grande tormenta. Naquela noite, flores flutuavam na água ao sabor da lenta corrente. De tempos em tempos, um barco em miniatura, com apenas um palmo de comprimento,
boiava através dos canais transportando uma gema infundida. Dalinar, Renarin e Adolin subiram na primeira plataforma. Uma taça de azul, disse Dalinar aos filhos. Depois, fique no laranja. Adolin suspirou alto. Nós não podemos, só dessa vez. Enquanto pertencerem à minha casa, vocês seguirão os códigos. Minha vontade é firme, Adolin. Está bem, disse Adolin. Venha, Renarin. Ambos se separaram de Dalinar para permanecer na primeira plataforma, onde os jovens olhos claros se congregavam. Dalinar passou para a ilha seguinte, destinada aos olhos claros de menor prestígio. À direita e à esquerda estavam as ilhas de jantar segregadas, as dos homens à direita e das mulheres à esquerda. Nas 3 ilhas centrais, os gêneros se misturavam. Ao seu redor, os privilegiados convidados desfrutavam da hospitalidade do rei. Comida transmutada era inerentemente insípida, mas nos pródigos festins do rei eram sempre servidas carnes exóticas e especiarias importadas. Dalinar sentia cheiro de porco no ar e até de galinhas assadas. Já se passara um longo tempo desde que provara pela última vez a carne daquelas estranhas criaturas voadoras dos chinos. Uma criada, olhos escuros, passou, usando uma diáfana túnica vermelha e carregando uma bandeja com pernas de caranguejo. Dalinar continuou a atravessar a ilha, caminhando em meio aos grupos de convivas. Muitos bebiam vinho violeta, a mais intoxicante e saborosa das cores. Quase ninguém estava usando uniforme de combate. Alguns dos homens trajavam casacos apertados até a altura dos joelhos, mas muitos haviam renunciado a qualquer pretensão e envergavam camisas de seda com mangas bufantes e chinelos da mesma cor. Ricos tecidos cintilavam à luz das lâmpadas. Tais criaturas, sintonizadas com a última moda, lançavam olhares críticos a Dalinar, que se lembrava de uma época em que logo seria cercado por amigos, conhecidos e, sim, bajuladores, em um banquete como aquele. Mas ninguém se aproximou dele, embora todos lhe abrissem caminho. Elrocar podia pensar que seu tio estava se tornando fraco, mas a reputação de Dalinar intimidava a maioria dos olhos claros menos graduados. Ele logo se aproximou da ponte que dava acesso à última ilha, a Ilha do Rei. Estava cercada por postes, cujas lâmpadas as gemas a iluminavam com luz das tempestades azul. Uma fogueira, montada dentro de uma cova, dominava o centro da plataforma. Brasas profundamente vermelhas brilhavam em suas entranhas, irradiando calor. Elrocar estava sentado à sua mesa, do outro lado da fogueira. Diversos grãos príncipes jantavam com ele. Comensais do sexo masculino e feminino ocupavam as mesas situadas na periferia da plataforma, mas nunca ambos os sexos na mesma mesa. Sentado em um tamborete no final da ponte, estava Riso, vestido com uns olhos claros, devia se vestir com um uniforme preto bem engomado e uma espada prateada na cintura. Dalinar balançou a cabeça ao constatar a ironia. Riso insultava as pessoas que chegavam à ilha. Luminosa Maracal, que desastre esse seu penteado. Como você é corajosa por exibi-lo ao mundo. Luminobre Maracal, eu gostaria que você tivesse nos avisado de que ia comparecer. Eu não teria vindo. Detesto vomitar depois de um bom jantar. Luminobre Cadilar, que bom ver você. Seu rosto lembra alguém muito querido. Verdade? Disse Cadilar, um homem encarquilhado com certa hesitação. Sim, respondeu Riso, acenando para que ele passasse. Meu cavalo. Ah, Luminobre Neteb, você está com um perfume único hoje. Atacou uma espinha branca ou um deles espirrou em você? Luminosa Lame. Não, por favor, não fale nada. Assim é mais fácil manter minhas ilusões a respeito de sua inteligência. E Luminobre Dalinar. Riso inclinou a cabeça para Dalinar, que passava. Ah, meu caro Luminobre Tazelin. Ainda envolvido em seus experimentos para levar a burrice humana a novos horizontes? Que bom. Muito empírico. Enquanto Tazelin passava, bufando, Dalinar parou ao lado do banco de Riso. Riso,
Quando se trata de perturbar as pessoas, você não tem par. Par de quê, Dalinar? Perguntou Riso, com os olhos cintilando. Olhos, mãos ou esferas? Poderia lhe emprestar meus olhos, mas aí como eu ficaria? O que seria do meu ego se eu fosse cego? Ou poderia lhe emprestar minhas mãos? Só que estou há tanto tempo remexendo na lama que minhas pobres mãos não serviriam a alguém como você. E se eu lhe desse minhas esferas, como é que eu ficaria? Gosto muito do meu par de esferas, vê? Ele fez uma pausa. Você não vê? Então não dá bola. Mas eu dou, quer ver? Ele se pôs de pé e começou a afrouxar o cinto. Riso, disse Dalinar secamente. Riso riu e deu umas palmadinhas no braço de Dalinar. Desculpe. Essa turma faz aflorar em mim o mais infame tipo de humor. Talvez seja aquela lama que me referi. Eu me esforço para demonstrar meu desprezo em alto nível, mas eles dificultam. Tome cuidado, Riso, disse Dalinar. Eles não vão aturá-lo para sempre. Eu não gostaria de ver você morto pelos punhais deles. Vejo um bom homem aí dentro. Sim, disse Riso, observando a plataforma. E ele estava delicioso. Mas acho que não sou eu que preciso de aviso, Dalinar. Fale sobre seus temores diante de um espelho quando chegar em casa hoje à noite. Os rumores estão crescendo. Rumores? Sim, coisas horríveis. Crescem nos homens como verrugas. Tumores? As duas coisas. Veja, estão falando de você. Estão sempre falando de mim. Agora está pior do que nunca, disse Riso, encarando Dalinar. Você realmente tem falado em abandonar o pacto de vingança? Dalinar inspirou profundamente. Isso foi entre mim e o rei. Bem, ele pode ter comentado com outros. Esses sujeitos são covardes e por isso se consideram peritos no assunto, pois é do que eles o têm chamado ultimamente. Pai das tempestades. Não sou o Riso, mas sei como é fácil confundir. Por que você também é cabeça de vento, ou por que faz tanto barulho? Grunhiu Dalinar. Um largo sorriso se estampou no rosto de Riso. Ora, Dalinar, estou impressionado. Você é que deveria ser o Riso. Assim eu poderia ser um grão-príncipe. Ele fez uma pausa. Não, isso seria ruim. Eu enlouqueceria só de escutar a conversa deles durante alguns segundos. E depois provavelmente massacraria o bando todo. E nomearia Cangrejo no lugar deles. O reino, com certeza, ficaria muito melhor. Dalinar se virou para partir. Obrigado pelo aviso. Não tem de quê. Ah, Luminobre Rabatab. Que inteligente de sua parte usar a camisa vermelha, queimado de sol como está. Se continuar a tornar meu trabalho tão fácil, acho que minha mente vai ficar tão embotada quanto a do Luminobre Tumul. Ah, Luminobre Tumul, que surpresa ver você aqui. Eu não quis insultar a sua imbecilidade. Na verdade, ela é espetacular e digna de louvores. Senhor Yonatan e senhora Meirai, vou me abster de insultá-los desta vez por conta do recente casamento de vocês. Mas acho seu chapéu impressionante, Yonatan. Deve ser conveniente usar sobre a cabeça algo que à noite possa ser convertido em uma tenda. Ah! É a senhora Navani atrás de você? Desde quando você está de volta às planícies e como foi que eu não senti seu cheiro? Dalinar se imobilizou. O quê? Obviamente seu próprio fedor supera o meu, Riso, disse uma voz feminina. Ninguém ainda fez um favor ao meu filho e assassinou você? Não, nenhum assassino ainda, disse Riso divertido. Nenhum comedor de instrumentos musicais. Dalinar se virou, chocado. Navani, a mãe do rei, não devia estar ali. Ora, pensei que você estivesse acima desse tipo de humor. Assim como eu estou de você, tecnicamente, replicou Riso, do alto de seu elevado tamborete. Ela revirou os olhos. Infelizmente, luminosa, disse Riso com um suspiro. Eu me acostumei a enquadrar meus insultos em padrões que essa turma possa entender. Se for do seu agrado, vou tentar incrementar minha linguagem para termos mais elevados. Ele fez uma pausa. Por exemplo, você conhece alguma palavra que rime com diarreia?
Navani se limitou a virar a cabeça e a olhar para Dalinar, com seus olhos violeta claros. Estava majestosa em um elegante vestido vermelho sem nenhum bordado. As gemas em seus cabelos, entremeados com algumas mechas cinzas, tinham a mesma cor. A mãe do rei era considerada uma das mulheres mais lindas de Aletkar, embora Dalinar achasse essa descrição inadequada, pois certamente não havia em Roshar nenhuma mulher que a igualasse em beleza. Idiota, pensou ele, desviando os olhos. É a viúva de seu irmão. Com a morte de Gavilar, Navani agora deveria ser tratada como irmã de Dalinar. Além do mais, devia também considerar sua esposa, morta há 10 anos e apagada somente pela estupidez dele. Porém, mesmo não conseguindo se lembrar dela, devia honrá-la. Por que Navani retornara? Enquanto as mulheres a cumprimentavam, Dalinar caminhou às pressas até a mesa do rei, onde sentou-se. Um criado chegou em seguida com um prato para ele. Suas preferências eram conhecidas. Galinha apimentada fatiada em medalhões, fumegando sobre rodelas fritas de teneme, um vegetal macio e alaranjado. Dalinar pegou um pedaço de pão achatado e empunhou sua faca de refeições, que levava em uma bainha presa no tornozelo direito. Enquanto estivesse comendo, Navani não poderia se aproximar dele. Seria uma quebra de etiqueta. A comida era boa, sempre era nos banquetes de Rocar. Nisso o filho era igual ao pai. Rocar, que estava na ponta da mesa, assentiu para Dalinar e continuou a conversar com Sadeas. O grão-príncipe Royon estava a poucas cadeiras de distância. Dalinar teria um encontro com ele dentro de alguns dias. Seria o primeiro grão-príncipe que tentaria convencer a acompanhá-lo em um ataque conjunto contra o inimigo. Nenhum grão-príncipe sentou-se próximo a Dalinar. Somente os grãos-príncipes e convidados especiais podiam sentar-se à mesa do rei. Um homem afortunado o bastante para ter sido convidado acomodou-se à esquerda de Rocar. Obviamente indeciso se podia se juntar à conversa ou não. A água gorgolejava no canal atrás de Dalinar. À sua frente, as festividades prosseguiam. Era um momento de descontração, mas os aletianos eram um povo reservado, pelo menos em comparação com gente mais passional, como os papaguampas ou os rechianos. Entretanto, pareciam ter se tornado mais opulentos e autoindulgentes desde que Dalinar era criança. O vinho fluía livremente e as iguarias que chiavam no fogo desprendiam um aroma suculento. Na primeira ilha, vários jovens entraram em um ringue para duelarem amistosamente. Sempre encontravam um pretexto, durante o banquete, para exibirem sua aparência, sua perícia no manejo da espada. As mulheres também se exibiam, embora de forma mais comedida. Na ilha de Dalinar, várias delas haviam instalado cavaletes onde desenhavam, pintavam ou compunham peças de caligrafia. Como sempre, mantinham as mãos esquerdas cobertas pelas mangas, enquanto com a direita criavam trabalhos artísticos. Sentavam-se em bancos altos, como o que Riz usara. Na verdade, ele provavelmente roubara um para realizar seu breve espetáculo. Algumas das mulheres atraíam esprenos de criação, pequenas silhuetas que giravam acima de seus cavaletes ou de suas mesas. Navani reuniu uma mesa em um grupo um grupo importante de mulheres de olhos claros. Uma criada passou diante de Dalinar levando comida para elas. Um dos pratos parecia também ter sido feito à base da exótica galinha, só que misturada com a fruta mete e recoberta com um molho marrom avermelhado. Quando criança, Dalinar provara às escondidas a comida de mulheres e a achara desagradavelmente doce. Navani pousou alguma coisa sobre a mesa, um artefato de bronze polido do tamanho de um punho, com uma grande rubi infundido no centro. A luz das tempestades vermelhas iluminou toda a mesa, projetando sombras sobre a toalha branca. Erguendo o dispositivo, ela o revirou, para que os comensais pudessem observar seus apêndices, que lembravam patas. Girando daquela forma, o aparato lembrava vagamente um crustáceo. Nunca vi um fabrial assim.
Dalinar olhou para Navani, admirando os contornos de seu rosto. Navani era uma renomada arte fabriana. Talvez aquele dispositivo fosse... Navani olhou para ele e Dalinar gelou. Depois de lhe lançar um rápido sorriso, furtivo e cúmplice, ela desviou o olhar antes que ele pudesse reagir. Mulher tormentosa, pensou ele, concentrando-se deliberadamente na comida. Com fome, concentrou-se tanto em sua refeição que quase não viu Adolin se aproximar. O jovem louro saudou Elrocar e se apressou em ocupar o assento vago ao lado de Dalinar. Pai, disse em voz baixa. Você já ouviu o que estão falando? Sobre o quê? Sobre você. Já lutei 3 duelos até agora contra homens que chamaram você e nossa família de covardes. Estão dizendo que você pediu ao rei para abandonar o pacto de vingança. Dalinar apoiou as mãos na mesa e quase se levantou, mas se controlou. Deixe que falem o que quiserem, disse ele, voltando a atenção para o prato, apunhalando um pedaço de galinha pimentada e o levando à boca. Você realmente fez isso? Perguntou Adolin. Foi isso que você conversou com o rei naquele encontro 2 dias atrás? Foi, admitiu Dalinar. Adolin emitiu um gemido. Eu já estava preocupado. Quando eu... Dalinar o interrompeu. Você confia em mim? Adolin o encarou, seus olhos arregalados e sinceros, mas magoados. Eu quero confiar. Raios, pai, eu realmente quero. O que estou fazendo é importante e tem que ser feito. Adolin se inclinou para ele e falou bem baixinho. E se for um delírio? E se você estiver simplesmente ficando velho? Era a primeira vez que Dalinar era interrogado tão diretamente sobre o assunto. Eu estaria mentindo se dissesse que não considerei essa possibilidade. Mas não adianta de nada questionar a mim mesmo. Acho que as visões são reais. Eu sinto que são reais. Mas... aqui não é lugar para discutir isso, filho, disse Dalinar. Podemos conversar mais tarde. Prometo que ouvirei e levarei em conta as suas objeções. Adolin cerrou os lábios. Está bem. Você tem razão em se preocupar com a nossa reputação, disse Dalinar, descansando um cotovelo na mesa. Eu achei que o Rocar teria o discernimento de manter nossa conversa em segredo, mas deveria ter pedido isso a ele diretamente. A propósito, você estava certo a respeito da reação dele. Eu percebi durante a conversa que ele jamais vai se retirar. Então mudei de tática. Para qual? Vencer a guerra, disse Dalinar firmemente. Acabar com essa disputa por gema-coração. Acabar com esse cerco paciente e infindável. Temos que encontrar um meio de atrair um grande número de parchendianos para as planícies e executar uma emboscada. Se pudermos eliminar uma quantidade suficiente deles, destruiremos sua capacidade de guerrear. Se isso falhar, encontraremos um meio de atacar o núcleo deles e matar ou capturar os líderes. Até um demônio do abismo para de lutar quando é decapitado. O pacto de vingança terá sido cumprido e nós poderemos voltar para casa. Após refletir por alguns momentos, Adolin assentiu com veemência. Tudo bem. Nenhuma objeção? Perguntou Dalinar. Normalmente, seu filho mais velho tinha muitas. Você me pediu para confiar em você, disse Adolin. Além do mais, atacar os parchendianos mais duramente é uma tática que apoio. Mas vamos precisar de um bom plano. Um meio de rebater as mesmas objeções que você levantou 6 anos atrás. Dalinar assentiu e tamborilou na mesa com o dedo. Naquela época, eu mesmo pensava em nós como principados autônomos. Se atacássemos o núcleo individualmente, cada exército por conta própria, seríamos cercados e destruídos. Mas com 10 exércitos juntos, com nossos transmutadores para proporcionar alimentos, com os soldados transportando abrigos portáteis para enfrentar as grandes tormentas? Que os parchendianos nos cerquem, então. Com os transmutadores, podemos até criar madeira para as pontes se for preciso. Isso exigiria um bocado de confiança, disse Adolin hesitante. Ele olhou para o outro lado da mesa, na direção de Sadias. Sua expressão endureceu. Ficaremos isolados lá, juntos, durante dias. Se os grãos príncipes começarem a brigar no meio do caminho, seria desastroso.
Precisaremos primeiro fazer com que eles trabalhem juntos, disse Dalinar. Estamos próximos, mais próximos do que jamais estivemos. 6 anos e nenhum grão-príncipe permitiu que seus soldados lutassem contra os de um outro grão-príncipe, com exceção de Inhaletkar. Lá, ainda eram travadas batalhas absurdas a respeito de direitos territoriais ou antigas ofensas. Era uma coisa ridícula, mas impedir os alentianos de guerrearem era como impedir que os ventos soprassem. Adolin assentiu. É um bom plano, pai. Muito melhor do que falar sobre retirada. Mas os grãos príncipes não vão gostar de encerrar as escaramuças no platô. Eles gostam do jogo. Eu sei. Mas se pudermos convencer um ou dois deles a juntar as forças conosco para as incursões nos platôs, poderia ser um passo na direção do que precisaremos no futuro. Ainda prefiro encontrar um meio de atrair um grande exército de parchindianos para as planícies e enfrentá-lo em um dos platôs maiores. Mas não arrumei um modo de fazer isso. Seja como for, nossos exércitos terão que aprender a trabalhar juntos. Então o que faremos a respeito do que as pessoas estão falando de você? Vou divulgar uma refutação oficial, disse Dalinar. Terei que ser cuidadoso para não fazer parecer que o rei se enganou e, ao mesmo tempo, explicar a verdade. Adolin suspirou. Uma refutação oficial, pai? Sim. Por que não um duelo? Perguntou Adolin, debruçando-se sobre a mesa com uma expressão ansiosa. Um pronunciamento enfadonho pode explicar suas ideias, mas não vai fazer com que as pessoas as sintam. Escolha algumas pessoas que estão chamando você de covarde, desafie elas, e lembre a todo mundo que é um erro enorme insultar o espinho negro. Não posso. Os códigos proíbem duelos para alguém da minha estatura. Adolin também não deveria duelar, provavelmente, mas Dalinar não o proibira explicitamente. Duelar era a vida dele. Um idiota. Bem, isso e as mulheres que ele cortejava. Então me encarregue de defender a honra de nossa casa, disse Adolin. Eu duelo com eles. Eu os enfrentarei com a armadura e a espada e lhes mostrarei o que significa a honra. Seria eu mesmo que eu fazer isso, filho. Adolin balançou a cabeça, olhando para Dalinar. Parecia procurar alguma coisa. Que foi? Perguntou Dalinar. Estou tentando decidir o que mais mudou você. As visões, os códigos ou aquele livro. Se é que há alguma diferença entre eles. Os códigos são diferentes dos outros dois, disse Dalinar. São uma tradição da antiga Letkar. Não. Eles estão relacionados, pai. Todos os três. E se unem em você, de alguma forma. Dalinar pensou por um momento. Será que o garoto podia ter razão? Eu já lhe contei a história do rei que carregou uma pedra? Sim, respondeu Adolin. Já? 2 vezes. E me fez ouvir a passagem ser lida mais outra vez. Ah, bem. Nessa mesma parte há uma passagem sobre o que é forçar as pessoas a seguirem você em oposição a deixar as pessoas seguirem você. Nós forçamos muitas coisas em Eletkar. Duelar com alguém porque ele disse que eu sou um covarde não vai mudar as convicções dele. Pode fazer com que pare de me chamar de covarde, mas não mudará o que sente. Sei que estou certo nisso. Você prefere confiar em mim a esse respeito também. Você precisa confiar em mim a esse respeito também. Adolin deu um suspiro e se pôs de pé. Bem, uma refutação oficial é melhor que nada, eu acho. Significa pelo menos que você não deixou de se defender sua honra totalmente. Nunca deixarei, disse Dalinar. Só preciso ter cuidado. Não posso me dar ao luxo de provocar mais divisões. Ele se virou de novo para o prato, apunhalou mais um pedaço de galinha e a enfiou na boca. Vou voltar para outra ilha, então, disse Adolin. Espere. Aquela não é a tia Navani? Dalinar ergueu os olhos e, surpreso, viu que Navani caminhava na direção deles. Olhou então para o prato. A comida acabara. Ele comera o último pedaço sem se dar conta. Suspirando, encheu-se de coragem e se levantou para cumprimentá-la. Matana, disse Dalinar, fazendo uma mesura e usando o termo formal
para uma irmã mais velha. Navani era apenas 3 meses mais velha que ele, mas o termo se aplicava mesmo assim. Dalinar, disse ela com um leve sorriso nos lábios. E querido Adolin. Com um largo sorriso, Adolin contornou a mesa e abraçou sua tia, que pousou a mão segura sobre seu ombro, gesto reservado apenas a familiares. Quando você voltou? Perguntou Adolin, se afastando. Hoje à tarde. E por que voltou? Perguntou Dalinar, tenso. Pensei que tinha ido ajudar a rainha a proteger os interesses do reino Aletkar. Ah, Dalinar, disse Navani em tom afetuoso. Sempre tão inflexível. Adolin, querido, como vão os namoros? Dalinar bufou. Ele continua a trocar de namoradas como se estivesse em uma dança rápida. Pai, protestou Adolin. Bem, ótimo para você, Adolin, disse Navani. Você é jovem demais para se amarrar. O propósito da juventude é aproveitar a variedade enquanto é interessante. Ela olhou para Dalinar. Só devemos ser forçados a chatice quando ficamos mais velhos. Tá porra. Obrigado, tia, disse Adolin com um sorriso. Agora, com licença, preciso contar a Renarin que você voltou. Ele se afastou às pressas, deixando Dalinar de pé, encabulado, frente a frente com Navani. Sou uma ameaça tão grande, Dalinar? Perguntou Navani, erguendo uma sobrancelha. Dalinar olhou para baixo e percebeu que ele estava segurando a faca, cuja lâmina serrilhada poderia facilmente ser usada como arma. Largou-a, então, retraindo-se com o clangor da faca caindo sobre a mesa. Toda a autoconfiança que sentira ao falar com Adolin parecia ter sumido em um instante. Controle-se, pensou. Ela é apenas uma parente. Sempre que conversava com Navani, ele tinha a impressão de que estava diante de um predador do tipo mais feroz. Matana, disse ele, percebendo que ainda estavam em lados opostos da mesa estreita. Talvez devêssemos passar para... Ele se interrompeu quando Navani assinou para uma criada que mal parecia ter idade para usar uma manga de mulher. A menina correu até ela, carregando um tamborete. Navani apontou para um ponto a 2 passos da mesa. A menina hesitou, mas Navani apontou o lugar com mais insistência e a criança pousou o tamborete. Navani sentou-se graciosamente, não à mesa do rei, um lugar masculino, mas certamente próximo o suficiente para infringir a etiqueta. A criada se retirou. Na ponta da mesa, Eocar notou o comportamento de sua mãe, mas não disse nada. Ninguém repreenderia Navani Colin, nem mesmo um rei. Ah, sente-se, Dalinar, disse ela com a voz irritada. Temos assunto de certa importância para discutir. Dalinar suspirou, mas sentou-se. Os assentos ao seu redor ainda estavam vazios, e tanto a música quanto o burburinho das conversas eram altos o bastante para que as pessoas não os ouvissem. Algumas mulheres haviam começado a tocar flautas, esprenos de música revoluteando ao redor delas. Você me perguntou por que retornei, disse Navani em voz suave. Tive 3 motivos. Primeiro, eu queria trazer a notícia de que os verenos aperfeiçoaram seus semifractais, como eles chamam. Eles afirmam que esses escudos podem aparar golpes de uma espada fractal. Dalinar cruzou os braços. Já ouvira rumores a esse respeito, embora os tivesse ignorado. Havia sempre homens alegando que estavam prestes a criar novos fractais, mas essas promessas nunca eram cumpridas. Você viu algum? Não, mas tenho confirmação de uma pessoa em quem confio. Ela disse que o artefato só funciona como um escudo, não possui nenhuma das outras qualidades de uma armadura fractal, mas consegue bloquear um golpe de espada fractal. Era um passo, muito pequeno, na direção de uma armadura fractal, e um fato perturbador. Ele não acreditaria na invenção até que pudesse ver com os seus próprios olhos de que aqueles semifractais eram capazes. Você podia ter enviado essa notícia por telepena, Navani. Bem, assim que cheguei a Colinar, percebi que sair daqui tinha sido um erro político.
Esses acampamentos de guerra estão se tornando cada vez mais o centro político do nosso reino. Sim, disse Dalinar em voz baixa. Nossa ausência da pátria é perigosa. Não fora esse mesmo argumento que convencera Navalny a ir para casa? A majestosa mulher abanou a mão em um gesto de pouco caso. Decidi que a rainha possui os requisitos necessários para governar a Letkar. Existem intrigas e complôs. Sempre existirão intrigas e complôs. Mas os jogadores verdadeiramente importantes estão aqui. Seu filho continua a ver assassinos em cada esquina, sussurrou Dalinar. E não deveria? Depois do que aconteceu com o pai dele? É verdade, mas receio que ele leve seus temores a extremos. Ele desconfia até dos aliados. Navalny juntou as mãos sobre o colo, com a mão livre sobre a mão segura. Ele não é muito bom nisso, não é? Dalinar ficou surpreso. O quê? Rokkar é um bom homem. Tem mais integridade que qualquer outro dos olhos claros neste exército. Mas o governo dele é fraco, disse Navalny. Você há de reconhecer isso. Ele é o rei, replicou Dalinar com firmeza. E meu sobrinho. Tem minha espada e meu coração, Navalny. E não vou admitir que ninguém fale mal dele, nem sua própria mãe. Navalny o encarou. Estaria testando sua lealdade? Assim como a filha, Navalny era uma criatura política. Intrigas a faziam desabrochar como um petrobulbo em ar calmo e úmido. No entanto, ao contrário de Jasna, não se podia confiar em Navalny. Com Jasna, pelo menos, as pessoas sabiam o que esperar. Uma vez mais, Dalinar se viu desejando que Jasna deixasse de lado seus projetos e retornasse às planícies quebradas. Eu não estou falando mal de meu filho, Dalinar. Nós dois sabemos que sou tão leal a ele quanto você. Mas gosto de saber com que estou trabalhando, e isto requer uma definição. Ele é visto como fraco e eu pretendo assegurar sua proteção, mesmo contra a vontade dele, se necessário. Então estamos trabalhando com os mesmos objetivos. Mas se proteger seu filho é o segundo motivo de seu retorno, qual é o terceiro? Navalny sorriu para ele. Um sorriso de olhos violetas e lábios vermelhos. Um sorriso significativo. Pelo sangue dos meus ancestrais, pensou Dalinar. Ventos tormentosos, mas ela é linda. Linda e imortal. Parecia-lhe particularmente irônico que, embora o rosto de sua esposa tivesse sido apagado de sua mente, ele se lembrasse, em todos os intrincados detalhes, dos meses que aquela mulher passara brincando com ele e Gavilar. Ela jogara um contra o outro e atiçara o desejo de cada um, antes de finalmente optar pelo irmão mais velho. Todos sabiam o tempo todo que ela escolheria Gavilar, mas ele sofreu mesmo assim. Tá porra. Precisamos marcar uma conversa em particular, disse Navalny. Quero ouvir sua opinião a respeito de algumas coisas que estão sendo ditas no acampamento. Provavelmente ela estava falando dos rumores a respeito dele. Eu estou muito ocupado. Ela revirou os olhos. Tenho certeza de que está. Vamos encontrar de qualquer forma assim que eu me instalar aqui e sondar o ambiente. Que tal daqui a uma semana? Vou ler para você aquele livro do meu marido e depois podemos conversar. Faremos isso em um lugar público. Está bem? Ele deu um suspiro. Tudo bem, mas... Grãos príncipes e olhos claros! Exclamou subitamente Rokkar. Dalinar e Navalny se viraram em direção à ponta da mesa, onde o rei se pusera de pé. Estava com o uniforme completo, a coroa e o manto real. Ele ergueu a mão. As pessoas fizeram silêncio, e logo o único som que se ouvia era o da água gorgolejando nos canais. Tenho certeza de que muitos de vocês ouviram os rumores referentes ao atentado contra minha vida durante a caçada da semana passada, declarou ele, quando a correia da minha cela foi cortada. Dalinar olhou para Navalny, que levantou a mão livre na direção dele e a agitou de forma a indicar que não achava os rumores convincentes. Já sabia deles, óbvio. Bastava a Navalny 5 minutos em uma cidade para que se inteirasse de todos os mexericos importantes. Asseguro a vocês que jamais estive realmente em perigo, disse Rokkar.
graças em parte à proteção da guarda real e à vigilância do meu tio. Porém, acredito que se deva tratar todas as ameaças com a devida prudência e seriedade. Portanto, estou nomeando o luminobre Torol Sadeas como o grão-príncipe da informação, incumbido de descobrir a verdade sobre esse atentado à minha vida. Dalinar ficou atônito, depois de fechar os olhos, e soltou um leve gemido. Descobrir a verdade, comentou Navani com um certo ceticismo. Sadeas? Pelo sangue dos meus. Ele acha que estou ignorando as ameaças contra ele, então está recorrendo a Sadeas. Bem, talvez seja uma boa ideia. Eu meio que confio em Sadeas. Navani, disse Dalinar, abrindo os olhos. O incidente aconteceu durante uma caçada que eu planejei, sob a proteção dos meus guardas e dos meus soldados. O cavalo do rei foi preparado pelos meus cavalariços. Ele me pediu publicamente para investigar essa história da Cília. E agora simplesmente tirou a investigação da minha alçada. Ah, não. Ela entendera. Aquilo dava quase no mesmo de Orrocar anunciar que desconfiava do tio. Qualquer informação que Sadeas descobrisse a respeito daquela tentativa de assassinato refletiria desfavoravelmente sobre Dalinar. Quando o ódio de Sadeas por Dalinar e seu amor por Gavilar entrassem em conflito, qual deles venceria? Mas a visão me disse para confiar nele. Orrocar voltou a se sentar e as conversas foram retomadas em tom mais estridente. O rei parecia alheio ao que acabara de fazer. Ostentando um largo sorriso, Sadeas levantou-se, despediu-se do rei e foi se juntar aos convivas. Você ainda acha que ele não é um mau rei? Sussurrou Navani. Meu pobre garoto, desatento e alienado. Dalinar se pôs de pé e caminhou até a ponta da mesa, onde o rei continuava a comer. Orrocar ergueu os olhos. Ah, Dalinar, presumo que você ajudará Sadeas. Dalinar se sentou. O prato de Sadeas ainda estava sobre a mesa, com os restos de carne e pão. Orrocar, eu conversei com você há poucos dias. Pedi para ser nomeado grão-príncipe da guerra, e você disse que isso era muito perigoso. E é? Falei com Sadeas sobre isso e ele concordou. Os grãos-príncipes jamais vão tolerar que alguém seja superior a eles na guerra. Sadeas sugeriu que eu começasse com alguma coisa menos ameaçadora, como nomear alguém grão-príncipe da informação. Isso poderia preparar os outros para o que você está querendo fazer. Sadeas sugeriu isso? Disse Dalinar secamente. Lógico, disse Orrocar. Já é hora de termos um grão-príncipe da informação. E Sadeas mencionou especificamente que gostaria de investigar a Cília cortada. Ele sabe que você sempre diz que não é talhado para esse tipo de coisa. Pelo sangue dos meus pais, pensou Dalinar, olhando para o centro da ilha, onde um grupo de olhos claros se reunira ao redor de Sadeas. Acabaram de me dar uma rasteira, de forma brilhante. O grão-príncipe da informação teria autoridade sobre as investigações criminais, principalmente as de interesse da coroa. De certo modo, era quase tão ameaçador quanto um grão-príncipe da guerra. Mas Orrocar não entenderia assim. Tudo o que via era alguém que finalmente daria ouvidos a seus medos paranoicos. Sadeas era um homem inteligente. Muito inteligente. Não fique tão carrancudo, tio, disse Orrocar. Eu não fazia ideia de que você gostaria de ocupar o posto, e Sadeas pareceu empolgado com a ideia. Talvez ele não encontre nada. Talvez o couro simplesmente tenha rasgado. E a razão estará com você, que sempre está me dizendo que não estou correndo tanto perigo quanto acho que estou. A razão estará comigo? Murmurou Dalinar, ainda observando Sadeas. Acho pouco provável. Valeu, pessoal. Se alguém chegou aí até o final, mete o dedo no like para dar uma força pra gente aí. E valeu por estar junto comigo aí, tentando reerguer DRN Audiolivros. Valeu, um abraço. Feliz ano novo novamente. Bom 2024 a todos.